Olá pessoal, vamos continuar aqui. Agora que nós temos XML no banco do ChronoX e eu tenho SPED dentro do ChronoX do mês 2, o que eu faço com isso? Vamos lá, aonde que eu ajudo o meu analista fiscal? Cadê a cereja do bolo do ChronoX? Então vamos lá, primeiro aqui eu vou fazer uma conferência, então eu tenho o SPED da competência do mês 2, eu tenho o XML de competência do mês 2? Opa, eu tenho. Então agora sim eu consigo fazer um cruzamento de informação, que é aquele que a gente chama de fechamento que a contabilidade faz, tá? Eu vou vir aqui em análise, cruzamento, vou fazer o filtro da empresa, tá? Então aqui ele só vai listar as empresas que você já importou, que tem informação de XML e de SPED dentro do ChronoX. Então eu vou selecionar a Junco. Pessoal, isso aqui não é a Junco própria, tá? Então são nomes que a gente pegou para usar de exemplo, tá bom? Então se eu vier aqui e clicar, selecionar a competência, eu clico aqui e vou realizar o cruzamento. Mas eu preciso saber que cruzamento que é isso, o que ele vai fazer. Então eu venho aqui em configurações e eu consigo saber de fato o que ele chama de cruzamento. Então cruzamento são ocorrências, são ações, são análise que ele faz quando ele pega as informações do SPED e compara com o XML ou vice-versa. Então aqui nós temos um exemplo. Olha, eu tenho arquivo XML de nota fiscal que não foi escriturado no SPED, tá? Isso falando de registro C100, tá, gente? Então aqui nós temos outras regras. Olha, eu tenho algum XML que não foi importado, ou seja, eu tenho lá no meu SPED, mas eu não tenho o XML dele dentro do ChronoX. Então, são 26 regras para a nota fiscal eletrônica e 7 regras de conhecimento de transporte, tá? Se eu clicar com o botão direito, eu posso desmarcar todas e vir aqui e selecionar somente duas, ou eu posso vir aqui e marcar para ele verificar todas essas regras, tá? Vamos ver como que funciona esse cruzamento. Então aqui, a primeira conferência que ele me faz, e eu consigo acompanhar, qual é o processo de validação que ele vai fazendo e quanto tempo gasta cada processo, tá? Esse tempo de cada processo, pessoal, por isso que lá em configurações eu consigo marcar qual cruzamento que eu quero fazer. Se houver algum processo grande a ser feito, então a gente orienta que esse processo seja desmarcado e seja feito de forma isolada. Lembrando que o ChronoX ele foi desenvolvido usando a técnica de paralelismo, né, utilizando mais de um núcleo do seu computador para que ele seja performático, mas o computador precisa de ter uma configuração boa para poder processar todo esse volume de informação. Aqui nós estamos falando de um analista e de uma empresa, mas normalmente tem em torno de 60 usuários, todos os usuários realizando este cruzamento. Então, quando você pega este processamento, é necessário que as máquinas tenham uma configuração mínima para poder rodar tudo isso aqui, tá bom? Senão, o ChronoX não vai fazer milagre. Vamos lá. Então aqui, pessoal, ele já terminou todo o cruzamento, tá? E aqui ele vai trazer para mim, olha, para a regra de arquivo XML de nota não escriturado no SPED, ele encontrou 24 ocorrências, ou seja, eu tenho 24 arquivo de XML que ele não consta no SPED. O mesmo eu venho aqui para todos essas ocorrências. Então, para a nota fiscal com XML que não foi importado, ou seja, eu tenho ele no SPED, mas não tem ele no ChronoX, está faltando 9.391 arquivos, o que faz todo sentido, porque eu importei um SPED e de XML eu só importei 296, tá bom? Então, se eu entrar aqui dentro desta ocorrência, aqui ele vai me dar o número do documento, o valor desse documento, tá? A chave desse documento e qual é o participante.
Em outro vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês o que significa esta marcação de eu tenho que abrir nota, o fiscal, o analista fiscal, ele tem que abrir nota, ele tem que enviar isso aqui para o cliente, ele tem uma indústria que tem que abrir a nota, é meramente informativo para os meus clientes ou eu preciso verificar um status, tá? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse vídeo nós só mostramos para vocês como que funciona de fato o cruzamento de XML versus SPED.